Mariângela, boa noite, seja muito bem-vinda. Carmen Inês, boa noite também para você, seja muito bem-vinda. Mariinha, boa noite. Boa noite também, Adriana Alvarenga. Ricardinho e Lúcia, boa noite para vocês. Boa noite também, Sr. Antônio Pazotto e Isabel. Luciene Naves, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Lídia, boa noite também para você. Valdete, boa noite. Serena Alves, boa noite. Seu Luiz Alberto, seja também muito bem-vindo. Olá, Wagner, boa noite. Catarina Moreira, boa noite também, muito bem-vinda. Luana Rodrigues, boa noite também para você. Oneida Alves, seja muito bem-vinda. Olá, Silvano, boa noite também. Jailson Menezes, boa noite, seja muito bem-vindo. Michele e Gabriel Rossato, boa noite para vocês. Valéria Cruz, boa noite também, seja muito bem-vinda. Adriana Dantas, boa noite também, Eveline, Roberta e Gabi. Boa noite, Natália, Joana Bandeira, José Ricardo, Flávio Gava, sejam todos muito bem-vindos. Leida Genari, boa noite. Marina Pereira, boa noite também. Jossanã, boa noite. Seja bem-vinda. Obrigado por compartilhar sempre essa nossa leitura e estudo. Adriana Valério, boa noite também, seja muito bem-vinda. Vamos então fazermos a nossa prece para nós iniciarmos mais uma leitura e estudo nesta noite. Isto, prontinho. Márcia Psirilo, boa noite. Boa noite também, Márcia Martins, Amanda Lavez, Célia, sejam muito bem-vindas. Gente, que nós possamos então agora nesse instante mais uma vez firmarmos o nosso pensamento nesses breves
segundos ou minutos que nós vamos fazer a nossa prece, que cada um consiga olhar para dentro de si, que cada um consiga identificar, sobretudo aquelas mudanças, aquelas alterações, aquelas transformações que nós operamos na nossa vida a partir do momento em que passamos a compreender melhor os ensinamentos de Jesus. Sim, quando será que foi que nós conseguimos assimilar, compreender e iniciar o processo de prática destes ensinamentos que com certeza transformam a vida de todas as criaturas que com vontade desejam efetivamente mudar? E olhando para dentro de nós, que possamos encontrar este marco da nossa própria história, que possamos encontrar dentro de nós a presença deste próprio Cristo, principalmente nos auxiliando a enxergar melhor o mundo à nossa volta. Quando nós estamos e quando nós conseguimos identificar estes ensinamentos, nós passamos a ter uma visão diferente do mundo à nossa volta. E é exatamente esta visão que nos fará sermos instrumentos da paz do Cristo, para que onde houver ódio, estejamos preparados para levar o amor, onde houver ofensa, que estejamos preparados para levar o perdão, onde houver discórdia, que levemos a união, onde houver dúvidas, a fé, onde houver erro, que possamos levar a verdade, onde houver desespero, a esperança, onde houver tristeza, que levemos a alegria, e aonde houver trevas, a luz. Ó Mestre, fazei com que procuremos cada vez mais consolar do que sermos consolados, compreender do que sermos compreendidos, amar do que sermos amados, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. E assim, meus queridos companheiros, com essa oração de São Francisco fantástica como sempre, nós vamos iniciar a nossa leitura e estudo da noite de hoje. Boa noite aqui, Antônio Onofre, boa noite Selma e Dinho, boa noite também Luísa Nalim, olá Márcio, Salete e Gustavo, Deia Correia, boa noite, seja muito bem-vinda, Marcileia, Guilherme e Luciano, boa noite para vocês, boa noite também Dona Guiomar, a Ângela, o William, o Yutinho e a Eloá, olá Álvaro, boa noite para toda a sua família, um abraço especial para sua mãe, Rosângela Prado, seja muito bem-vinda, Gisela Goulart, Ercília, boa noite, e como sempre um prazer estarmos aqui todos juntos, né? Maria do Carmo, boa noite também para você, boa noite Ronaldo Farque, que bom, prazer tê-los aqui conosco, os nossos companheiros aqui, né, de Aceburgo, de Guaranésia, que bom, boa noite também Marina Paula, boa noite Gustavo, boa noite Vinícius Andretti, boa noite Lourdinha, Camilo, Maria Eduarda, ei, que bom, mandar um abraço para todo mundo, é sempre um prazer. Muita paz para todos nós, Wagner, isso mesmo. Gente, nós estamos hoje, dia de quarta-feira. Olá, Érica, boa noite, seja bem-vinda. É dia de nós fazermos a leitura e estudo da Gênese, né? Liliane Gaglio, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Reinaldo e Cecília, sejam bem-vindos também. E nós estamos hoje com os dois temas que nós vamos falar, as aparições de Jesus depois da sua morte e também o desaparecimento do corpo do Cristo, identificar aquilo que Kardec coloca para nós aqui neste livro. Nós vamos fechar a terceira parte, porque eu não sei se vocês se recordam, mas a Gênese é dividida em 4 partes. Nós estaremos fechando a terceira parte do livro A Gênese. E vai ficar faltando somente a última parte sobre as predições.
também um capítulo muito interessante que começa com a teoria da presciência, que vocês vão ver. E também, assim como nós falamos do livro Céu e Inferno, este livro, a Gênese, principalmente para os espíritas, muitas pessoas não conseguem ler, não conseguem chegar ao final da leitura. E nós estamos chegando ao final da nossa leitura e estudo. Estamos já no último, ou vamos entrar no último capítulo. Boa noite, Luísa. Boa noite também para a Dona Luzia, para a Celeida, Rosana Marques, seja bem-vinda. Então, nós estamos aqui agora com esses dois temas, fechando o tema os milagres. Todos aqueles milagres, ou todos aqueles fatos, aqueles episódios, aqueles fenômenos que aconteceram e estão relatados na Bíblia e que Kardec separou fazendo comentários e comentários muito pertinentes, só que comentários agora sobre a ótica da doutrina espírita, e principalmente que, através da lei ou das leis que regem os fluidos, nos ajudam a entender todos aqueles fatos, né? Valdete colocou aqui, né? Todos os dias, todas as horas descobrimos que estamos tentando seguir as instruções. Sim, com certeza não é fácil, mas se nós já estamos tentando, já é um caminho, e podemos dizer que estamos um passo à frente, né? Boa noite, Claudionor e Eliane, sejam também bem-vindos. É uma bênção mesmo, Rosângela. Só antes da gente adentrar aqui, gente, eu tive conversando com algumas pessoas, principalmente aqui da cidade de São Sebastião do Paraíso, porque na quinta-feira nós tivemos, né, podemos chamar assim, de um fenômeno meio diferente, porque nós fomos surpreendidos com uma chuva, e uma chuva que ali iniciou por volta de 1h30, 2h da tarde, e neste horário, gente, nós estávamos aqui, 2h da tarde, parecendo que estávamos em plena noite, parecia que era coisa de 10, 11 horas da noite. O céu ficou totalmente escuro e a chuva era uma chuva preta que estava também descendo com a fuligem das queimadas que estavam aqui devastando a nossa região. E aí a gente até ainda comentou, né, algumas pessoas, lembrando, porque no dia anterior, nós estávamos estudando aqueles episódios da morte de Jesus e falando exatamente, né, daquela questão de que o céu teria se escurecido, e fizemos aqueles comentários. Boa noite aqui, Renato Leite, Maria Helena Porfílio, Adaí, sejam bem-vindos. Então, vejam para vocês verem que interessante, né? Comentamos na quarta-feira, na quinta-feira aconteceu aquilo, e muita gente falou que lembrou daquele episódio do que nós estudamos com Jesus. Foi até um pouquinho delicado aqui para a nossa região, principalmente para a nossa cidade, São Sebastião do Paraíso, porque teve essa chuva, causou vários estragos. Um deles foi exatamente na empresa que fornece a água e capta o esgoto aqui da cidade. A maioria dos bairros ficou aqui por 4 dias consecutivos sem água, então foi uma situação bem delicada. E a gente estava justamente, né, um dia depois de estudar aqueles prodígios que foram registrados, ou que os evangelistas registraram por ocasião da morte de Jesus, né? Que legal. Regina Assunta, boa noite também, seja bem-vinda. E hoje a gente vai ver alguns episódios, né? Raquel Porfírio também, boa noite, seja muito bem-vinda. Alguns episódios que aconteceram, ou o próprio codificador já chama de aparições que aconteceram depois da morte de Jesus. E o primeiro deles, que é o mais famoso de todos, é exatamente... daí está falando aqui que assistiu o vídeo dessa situação. Realmente foi uma situação muito inusitada, viu, Daí? Muito diferente daquilo que nós estávamos realmente acostumados. Bom, o primeiro episódio da aparição de Jesus coincide exatamente com aquele terceiro dia que, segundo os profetas, ou alguns profetas, alguns autores e escritores do Antigo Testamento, chegaram a dizer que Jesus ressuscitaria ou ressurgiria no terceiro dia após a sua morte. Então, registra-se, né, Helena Coelho, que Jesus morreu na sexta. No domingo,
quando Maria Madalena foi ao túmulo para terminar de ajeitar o corpo do Cristo, que teve que ser enterrado às pressas por conta das comemorações dos judeus, chegando lá, ela simplesmente não viu o corpo do Cristo, e a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Tinham apenas, então, somente 2 seres, vamos tratar assim, e ela ficou ali desesperada. Poxa, cadê? Onde está o corpo do meu Senhor? Saindo ali, encontrou alguém que ela achou ser o jardineiro, perguntou se ele sabia de alguma coisa, e foi naquele instante que Jesus se revelou e falou: Maria, sou eu. Vá, corra, diga aos discípulos que eu estou vivo. Então, aquele foi o primeiro momento, ou a primeira aparição de Jesus relatada na Bíblia. Nós vamos ter uma segunda, também relatada e muito famosa, que é aquela aparição do Cristo para os discípulos de Emaús. 2 dos discípulos do Cristo, depois de toda aquela situação, estavam se dirigindo para a cidade de Emaús. E no caminho estavam ali comentando sobre aqueles episódios, né? Até que, segundo eles, um forasteiro se aproxima e começa a conversar com eles. E já inicia perguntando: sobre o que vocês estão falando? E aí eles falam: nossa, mas você não ficou sabendo? Jerusalém inteira está sabendo do que aconteceu? Que nós tínhamos aqui um profeta e era uma pessoa que, sabe, deixou todos nós esperançosos com os seus feitos, com os seus ensinamentos, e nós achávamos que ele iria salvar o povo. E de repente ele foi crucificado, ele foi morto. E todo mundo fala isso e você não está sabendo? E aí de repente o forasteiro começa a conversar com eles e começa a lembrar as escrituras, né? Joana Camargo, boa noite. Maria de Fátima, seja bem-vinda. Começa a lembrar as escrituras desde Moisés, sobre tudo aquilo que foi previsto há um certo tempo que aconteceria com este Salvador. Foi falando, foi relatando, foi explicando e de uma certa forma, né, ensinando. Olha, será que vocês não conseguem fazer a ligação do passado com o próprio presente? Até que, quando eles estavam chegando ao seu destino, este forasteiro falou que iria um pouco mais adiante. E eles falaram: não, mas espera aí, fica aqui conosco, coma alguma coisa conosco. Essa hospitalidade sempre foi, né, característica desse povo. Fica aqui, coma alguma coisa conosco, e aí depois você segue viagem. E no que o forasteiro parou, antes de fazerem essa alimentação, ele agiu como Jesus havia agido por diversas vezes. Pegou o pão, abençoou, deu graças, partiu, e exatamente naquela maneira de partir o pão, eles reconheceram o Cristo. Reconheceram o Cristo, ficaram surpresos. Olha, mas como que nós não tínhamos reconhecido ele durante a caminhada? E nisso, simplesmente Jesus desaparece. Jesus desaparece e o que eles fazem? Opa, vamos correr de volta para Jerusalém e vamos avisar os discípulos, vamos avisar lá Pedro e os apóstolos que nós vimos, que nós tivemos contato com Cristo. E aí Kardec traz exatamente nesse texto que lá chegando, eles estavam ali reunidos e eles estavam conversando e contando aquilo que tinha acontecido com eles nesse trajeto até Emaús. E não demorou muito, Jesus aparece no meio deles. Estou usando essa expressão de propósito. Jesus aparece no meio deles e diz: a paz esteja convosco. A paz esteja convosco e não se assustem, não se perturbem, sou eu mesmo que estou aqui. Por quê? Porque, gente, o próprio codificador coloca, exatamente partindo da tradução que ele utilizava, que era a tradução de Saci, coloca que os apóstolos
ficaram atemorizados, ficaram com medo, achando que se tratava de um espírito. Olha para vocês verem como é que é interessante, né? Hoje, essa palavra espírito, ela não causa tanto impacto assim em nós. Por quê? Porque a gente já aprendeu com a própria doutrina espírita, e mesmo aqueles que não são espíritas já ouviram essa expressão de espíritos. Muitos vão dizer e confundir, dizer que o espírito é um fantasma, mas para eles naquela oportunidade, eles não tinham conhecimento dessas expressões, então eles achavam se tratar de um espírito, e a gente sabe que naquela época, espíritos não eram ou não apareciam apenas e tão somente de seres bons, né? De profetas do passado, mas também espíritos perturbadores. Então eles ficaram, o evangelista relata que eles ficaram atemorizados. Jesus falou: não se preocupe, sou eu mesmo quem estou aqui. E pela própria forma de chegar, né? A gente aprendeu com Kardec lá na Gênesis, Jesus chega, ou qualquer um que chega desejando a paz, trazendo a paz, trazendo aquela energia, realmente, ou precisa ser reconhecido como alguém do bem. Realmente, a gente imagina, né, Wagner, passando por uma situação dessa naquele local, naquele ambiente, e sentindo e captando a energia do Cristo, alguém que você tinha perdido e de repente ele reaparece. É algo realmente fantástico. Jesus chega, se aproxima e fala: não, sou eu, vocês podem olhar aqui as chagas do meu corpo. E é interessante quando o próprio evangelista relata isso. Assim, nós não temos essa certeza e a convicção das expressões utilizadas pelo Cristo, mas só para chamar um pouco a nossa atenção, quando o evangelista revela que Jesus disse: olha, pode olhar aqui as marcas que foram feitas, porque aquelas marcas que foram feitas no corpo do Cristo seriam exatamente características que o auxiliariam os apóstolos e a todas as pessoas que ali estavam a identificar o próprio Cristo. Gente, eles não estavam acostumados, eles não sabiam o que era perispírito, o que era um corpo espiritual e como que nós poderíamos moldar esse corpo espiritual. Não, eles tinham acesso a pouquíssimas informações. Sabíamos que eles acreditavam em reencarnação, mas esse corpo espiritual ainda era algo muito, aliás, totalmente desconhecido de todos eles. Então, Jesus fala: não, pode chegar, pode olhar que sou eu mesmo quem estou aqui. E também, mais uma vez, né? Jesus aproveita a oportunidade para começar a demonstrar, e é isso que nós estamos tentando estudar e entender hoje, para demonstrar a diferença de espírito e corpo espiritual. O que é um e o que é o outro? O espírito é essa individualização, esse princípio espiritual, ou um princípio individualizado, criado por Deus, que comanda e controla a matéria ou princípio material. O corpo espiritual é exatamente o envoltório do espírito. São coisas distintas. E este envoltório do espírito, ele pode tomar formas das mais distintas. Ele pode manter as características da sua última encarnação e ele tem todo um domínio e controle, principalmente quando nós passamos a conhecer as leis que regem este fluido universal. Olá também Leopoldina, Juscelia, sejam muito bem-vindos. Márcia, Cirilo, é sempre um prazer tê-los aqui. Então, ocorreu o episódio, Jesus chegou, entrou, e só tem uma partezinha, tá? Que o evangelista coloca, e Kardec também, ele retrata. Por quê? Porque ele estava copiando da tradução, que Jesus teria pedido algo para comer, como uma prova de que ele estaria ainda vivo. Assim retrata o texto. E ele, lógico, utilizou-se daquela mesma
fórmula, se eu posso assim dizer, para demonstrar a eles que aquilo era característico do próprio Cristo. Gente, mas eu particularmente, aqui fazendo a leitura com vocês, né? Nós estamos fazendo uma leitura daquilo que está no livro, a Gênese. Mas confesso que vendo essa parte, fiquei na dúvida. Por quê? Gente, Jesus, nem no período em que ele estava vivo, fisicamente, com um corpo físico, nós não vemos Jesus pedindo algo para comer. Os evangelistas não retratam coisas dessa natureza, nem mesmo Mateus, que desce ali a minúcias da própria vida do Cristo, a gente não vai ver Jesus preocupado com a alimentação, com o alimento corporal. Vocês veem, até na questão da multiplicação dos pães, quando eles relatam, e a gente viu tratar-se de uma parábola, Kardec explicou isso para nós, ele não diz, olha, eu estou com fome, não, ele falou, ó, dai de comer a eles. Então assim, é estranho, como que Jesus, depois de morto, de desencarnado, ou sem um corpo de carne, se preocuparia com alguma coisa para comer? Tá? Aí, de novo, isso aqui é preocupação ou algo que nós identificamos, não foi Kardec que coloca, por isso que eu estou abrindo aqui esse parênteses. É de se estranhar a frase que o evangelista traz. Mas com certeza tem aí por trás de tudo isso um ensinamento muito grande, que nós também não vamos tentar descobrir esse sentido figurado dessas expressões, porque senão a gente vai ficar aqui a noite inteira discutindo isso. Mas é só para dizer para vocês que ali no texto está. E eu estranhei, porque, repito, quando ele estava encarnado, nós não vemos, não identificamos, em hipótese nenhuma, ele ter essa preocupação com alimentar o corpo. E ele teria uma preocupação, depois de morto, em alimentar o corpo? Não. Provavelmente estava ali dando mais mostras e trazendo mais conhecimentos e informação para os próprios apóstolos. Jesus está ainda conversando com eles, diz que ele estava ali exatamente para que se cumprisse aquilo que estava nas Escrituras e que ele ficaria com os discípulos por mais um tempo, até que eles readquirissem a força necessária para que, após a sua partida, dessem sequência ao trabalho que estava destinado a cada um. E ele apenas diz, nessa tradução, que pediria a Deus que derramasse um dom sobre os apóstolos. Depois nós vamos lá em João, no capítulo 20 e versículo 24 a 29, nós vamos ver aquele outro relato que diz que naquela primeira aparição de Jesus, Tomé não estava. E que na seguinte, ou melhor, no momento seguinte que ele se apresentou, todo mundo contou para ele, Tomé, o mestre esteve aqui. Ah, mas como assim? E eu não acredito. Eu só acredito vendo. Lembra, né? Que todo mundo, inclusive, usa essa expressão, né? São Tomé tem que ver para crer. Até que, já resumindo, né? Jesus aparece e diz, Tomé, vem, pode vir. Pode tocar aqui as minhas chagas. Mas feliz daqueles que creem sem ter visto, e já aproveita para poder chamar a atenção de todos nós, principalmente, gente, naquilo que diz respeito à própria fé. E eu digo fé, não aquela fé superficial que a gente, ou que muitos de nós estávamos acostumados, e sobretudo no que diz respeito às leis de Deus. Nós temos essa dificuldade de termos a certeza de Deus. Por mais que a gente aprenda, sobretudo com a própria doutrina que diz que conhece-se a causa pelos efeitos que ela produz, a gente ainda tem uma imensa dificuldade de não ver e acreditar ou de ter certeza. Mas espera aí, todas essas leis que regem o universo, a própria natureza onde nós estamos inseridos, será que já não é uma demonstração suficiente de que nós estamos diante de um Criador e de um Criador
realmente perfeito? Sim, talvez o nosso conceito de perfeição esteja muito pobre pro nível de evolução que nós temos. Mas essa admoestação de Jesus a Tomé, ela também deve calar um pouco fundo no nosso coração. Por quê? Porque nós podemos buscar, através da intuição, essas informações dentro de nós. O problema é que nós queremos buscar respostas fora. Nós queremos buscar respostas, principalmente daquelas que a sociedade nos traz, e que, se eu precisar de falar ou de convencer alguém, eu vou conseguir com essas palavras. Não, gente, mas a fé, eu costumo dizer, ela é um sentimento, e a gente consegue expressar sentimentos. Nós conseguimos simbolizar os sentimentos. Eu lembro muito, quando vai estudar lá o português, a gente vai falar dos substantivos abstratos. O próprio nome já diz, ele é abstrato. E como é que eu posso dar concretude a algo que é abstrato? É difícil. É complicado. E o problema é esse, que a gente quer exatamente concretizar aquilo que é abstrato. Por isso nós temos essa dificuldade. Nós precisamos ver para crer, nós precisamos tocar para termos certeza. E que isso nos auxilie, pelo menos da agora para frente, para nós, darmos uma guinada, sobretudo neste sentimento ou nessa virtude chamada fé. De novo, nós não temos que ter fé para fora, nós não temos que ter fé para mostrar nada para os outros. A gente tem que ter para nós, nesse nosso relacionamento com o Criador. É aí que eu preciso ter fé. Ah, mas o outro, se eu falar... Não, você não precisa falar. Você e o Criador estão exatamente sendo fiéis um ao outro. O Criador, eu tenho certeza que ele é fiel, porque as suas leis perfeitas estão regendo a sua vida de uma forma também perfeita, infalível. Agora, você está sendo fiel para com o Criador? Então, é sempre interessante fazermos essas reflexões e utilizarmos estas passagens, ou passagens como estas, exatamente para a gente refletir. Eu gosto de dizer, essa nossa leitura, estudo, é exatamente o momento adequado, ideal para as nossas reflexões. E nós vamos encontrar uma outra passagem que o próprio Kardec coloca aqui nessa nossa leitura, ou neste capítulo, que é aquela passagem que está lá em João capítulo 21, versículo de 1 a 8, que diz que os apóstolos, principalmente, ele cita, Pedro, Tiago, e tinha mais alguns que estavam ali, à noite saíram para pescar. Saíram, tentaram pescar, não conseguiram achar nada. Amanhecendo, eles estavam ali voltando, aparece alguém. Gente, eu também, mais uma vez, eu vou abrir um parênteses para dizer que estranhei essa afirmação, porque simplesmente eles dizem, apareceu alguém sem que os discípulos reconhecessem ser o mestre. Olha, não seria um pouco estranho se eles tinham convivido com Jesus, eles tinham esse contato, Jesus já tinha aparecido para eles depois da morte, e Jesus apareceria de novo sem que eles tivessem conhecimento, sem que eles reconhecessem o Cristo? É algo que me chamou a atenção. A gente precisa parar para pensar um pouco mais sobre isso. E esta pessoa, este espírito que chegou, e sem que eles reconhecessem ser o Cristo, perguntou, vocês não tem nada para a gente comer não? De novo, aquela mesma história, Vocês não tem nada para a gente comer não, nem um peixe? Aí eles falaram, não, nós ficamos aqui tentando pescar a noite inteira, não pegamos nada. Aí ele falou, então vamos, e jogue a rede pelo lado direito do barco. E aí eles foram, julgaram, e de repente veio aquela quantidade de peixe que teve que vir gente para poder ajudar, porque eles não estavam conseguindo arrastar. E nisso, diz o evangelista, Pedro reconheceu que era o Cristo, e ele percebeu que estava nu e pulou dentro da água. Olha para vocês verem, algumas coisas, algumas expressões, de novo,
muitas delas utilizadas exatamente no sentido figurativo, que a gente precisa depois aprofundar um pouco mais para tentar descobrir o significado ou o que elas desejam nos ensinar. Esta foi uma outra aparição tratada aqui por Kardec. E enfim, tem aquela última que diz que estavam todos, Jesus havia os conduzido até Betânia, tendo ali lavado as mãos, abençoou a todos, separou-se deles e foi arrebatado aos céus. É aquela passagem, né, que eles falam dos 500 da Galileia, que viram esta elevação e o desaparecimento do próprio Cristo. Inclusive nós temos, aqueles que são católicos, tem alguns dos mistérios do texto que rezamos, que fala exatamente da ascensão de Jesus. Bom, então essas foram as passagens que Kardec selecionou e trouxe, colacionou aqui neste capítulo dos milagres, para nos ajudar a entender o que aconteceu depois. Gente, o que nós temos para poder dizer disso e o próprio codificador colocou? Primeiramente, é a questão das aparições. A gente sabe que as aparições são algo simples, natural e podemos dizer até comum nos dias atuais. Nós temos vários, vocês podem pegar a revista Espírita, vocês vão ver relatos e mais relatos de aparições. E essas aparições, simplesmente que aconteceram naquela época, foram relatadas ou retratadas pelos evangelistas. Cada um ao seu modo, cada um ao seu estilo. Por isso que eu falei que nós não vamos aprofundar. O João tinha o seu estilo de trazer. Lucas também um estilo totalmente peculiar, que ele não fez parte deste grupo. Nós vamos ter Marcos, que copiou as coisas que ele foi ouvindo de Pedro, que tinha também uma característica, e nós temos os relatos de Mateus. Então cada um traz de uma forma diferente para eles. A Joana até está colocando aqui, né, que Jesus poderia ter modificado algo na sua, com certeza, tá? Concordo contigo, Joana, mas assim, o que chama atenção é aquilo que a gente fala da questão da energia, da vibração, né? De determinadas coisas que a gente hoje pode, lógico, conhecendo a lei dos fluidos, entender, conhecendo a lei da sintonia, também compreender, e que eles não compreendiam, né? É isso realmente que chama atenção, mas eu concordo perfeitamente contigo. A forma como ele pode ter chegado, pode ter exatamente confundido. Ou também eles estavam tão absortos naquilo que eles estavam falando, que eles não deram a mínima para quem estava chegando, não prestaram atenção, às vezes ouviram e não perceberam, não chegaram a olhar, não chegaram a firmar o olhar, né? Porque uma coisa é você, às vezes, ouvir um som e está com o pensamento longe, você nem sabe quem que está por ali. E de repente outra é você olhar, fixar e através dos olhos reconhecer. Então pode ser que eles realmente não reconheceram o Cristo naquela oportunidade. Concordo contigo. Uma outra coisa que as aparições podem perfeitamente ser explicáveis pela lei dos fluidos, como nós já tivemos oportunidade de ver, sobretudo lá no livro dos médiuns. Inclusive, gente, essa tangibilidade. Os espíritos podem aparecer e serem tangíveis, poder ser tocados como se fosse matéria. É uma matéria, só que é uma matéria que está num estado diferente da nossa, mas ela pode se colocar de uma forma tangível. Nós vimos perfeitamente possível quando nós temos esse controle sobre os próprios fluidos. E em todas essas aparições de Jesus, nós vamos identificar exatamente essas características dos fluidos. Tanto é que Jesus apareceu, por exemplo, no cenáculo, o cenáculo estava fechado, ele apareceu lá dentro. Ora, se fosse um corpo físico, teria condições dele aparecer ali dentro, desaparecer de um lugar, aparecer no outro? Não. Já os corpos fluídicos é muito mais fácil e simples passar por todo este processo, tá? E também, para a gente fechar aqui por conta do nosso tempo, a questão da própria surpresa. Ora, um ser fluídico que de repente chega e aparece em um determinado lugar, claro que vai causar comoção, vai causar medo ou temor nas pessoas.
É algo diferente, algo inusitado. Quantos de vocês aqui, quantas pessoas já relataram isso? Opa, de repente vê um vulto, já fica com medo na hora. Olá Mariene, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Arlete. Fica com medo na hora. Opa, passou um vulto aqui, a pessoa já assusta, já arrepia, já procura se esconder. Se está no escuro, já acende a luz. Então isso é normal e natural com essas figuras fluídicas, que a gente vai continuar falando sobre elas no nosso próximo encontro. Eu até achei que eu conseguiria terminar, mas os relatos são bem interessantes, tá? Nós estamos fazendo uma leitura, estudo, relembrando esses episódios, fazendo alguns comentários, exatamente para nos ajudar a entender todas essas passagens. Mais uma vez, obrigado a todos vocês pelo carinho, pela participação. Amanhã a gente está aqui dando sequência à leitura e estudo do livro O Livro dos Espíritos, tá? E uma ótima e excelente noite para vocês, que essas reflexões nos ajudem cada vez mais a trilhar essa nossa trajetória, a trilhar o nosso caminho de uma forma mais tranquila, porque o conhecimento nos traz tranquilidade sempre. Muita paz a todos vocês e até o nosso próximo encontro.